Olá, esse trabalho está sendo apresentado por Brenda Rocha e Rafaela Moro. O artigo escolhido foi Replicação de DNA 1, grupo 7. Replicação do DNA e sua estrutura. A replicação do DNA é um processo biológico fundamental que garante a duplicação do genoma e sua propagação. A estrutura do DNA foi descrita como uma dupla hélice, o que indicou que a molécula de DNA era capaz de autorreplicação. Essa replicação é semi-conservativa e, dependendo do sistema, pode ser unidirecional ou bidirecional, onde as cadeias nascentes emanam de uma sequência de iniciação específica chamada origem de replicação do DNA. A origem de replicação é o elemento do DNA cis-atuante, que define o local de iniciação da replicação do DNA e fornece controle regulatório sobre o processo. Mecanismo da replicação do DNA. A maior parte do nosso conhecimento atual sobre os mecanismos da replicação do DNA provém do estudo de sistemas modelo com genomas mais simples, como sistemas procarióticos, que são eles: plasmídeos, bacteriófagos e bactérias, e também os eucarióticos, que fazem parte os vírus, leveduras e protistas. Esse estudo dos sistemas revelou alguns princípios universais para o processo de replicação. Todos os sistemas de replicação do DNA requerem atividades enzimáticas básicas, que incluem o seguinte: uma helicase, que desenrola o molde de DNA de fita dupla e define o ponto de crescimento da forquilha de replicação, uma topoisomerase, que alivia a tensão torsional que se desenvolve à frente da forquilha em crescimento, as proteínas de ligação à fita simples, que revestem e estabilizam o molde de DNA de fita simples desenrolado, e uma DNA polimerase, que polimeriza a cadeia nascente na direção 5:3. A natureza antiparalela das duas fitas da hélice de DNA e o mecanismo bidirecional de replicação requerem um modo diferente de replicação para cada uma das fitas do molde. A fita líder, desenrolada na direção 3:5, é o molde para a elongação de 5:3 da fita nascente, enquanto a fita retardatária, que tem uma direção antiparalela, requer reiniciação regular da replicação. Essa reiniciação é realizada pela atividade da primase, que sintetiza primers de ácidos ribonucleicos, cujo extremo, 3-OH, livre é estendido pela DNA polimerase. A síntese da fita retardatária envolve a produção de fragmentos de Okazaki intermediários. O IRNA é posteriormente excisado pela ação de fatores especiais. Essas lacunas são então preenchidas com desoxirribonucleotídeos por uma DNA polimerase, e os fragmentos de Okazaki são finalmente unidos pela ação de DNA ligase. Uma consequência do fato de que as DNA polimerase estendem os primers apenas na direção 5:3 é que elas são incapazes de copiar as extremidades 5 dos cromossomos lineares. Na ausência de telomerase, a enzima que mantém o comprimento dos telômeros, isso resultaria no encurtamento dos telômeros após cada ciclo de replicação. A replicação do DNA em mamíferos. A replicação do DNA em mamíferos é altamente regulada, com múltiplas origens de replicação disponíveis, embora nem todas sejam ativadas durante cada ciclo celular. Essa redundância serve como um mecanismo de segurança, garantindo que a replicação continue mesmo se algumas origens falharem, o que é crucial para a estabilidade do genoma. A taxa geral de replicação é influenciada por dois fatores principais: a frequência de iniciação, que é quantas origens começam a replicar, e a taxa de elongação, que é a velocidade com que a forquilha de replicação avança. A elongação foi bem estudada usando sistemas in vitro, como os baseados na origem de replicação da E. coli, e no vírus SV40. Esses modelos ajudam a entender os mecanismos de replicação em células eucarióticas. Em condições normais, cada origem eucariótica é ativada apenas uma vez por ciclo celular, o que ajuda a prevenir problemas como a replicação excessiva ou incompleta do DNA. Esse controle é rigoroso e essencial para manter a integridade do material genético durante a divisão celular. Estrutura das origens de replicação de DNA em mamíferos. O modelo de replicom bacteriano, proposto por Jacob em 1903, especifica que uma sequência replicadora cis-atuante é o elemento-alvo para a ligação de uma proteína iniciadora transatuante, que permite a iniciação da replicação.
O replicon, que foi baseado no modelo E. coli, foi definido como um elemento genético que se replica como uma unidade, possuindo uma origem única de replicação, que serve como alvo da proteína iniciadora de ação positiva. Embora os eucariotos, que têm complexidade genômica aumentada, iniciem replicações de múltiplos locais, os mesmos princípios se aplicam. Assim como em procariotos, a replicação de DNA eucariótica é regulada no nível da iniciação. Uma vez iniciada, a replicação prossegue a uma taxa mais ou menos constante, até que todo o genoma tenha sido duplicado durante a fase S do ciclo celular. As origens de replicação são definidas tanto funcionalmente quanto geneticamente, sendo o óleo funcional o local de DNA onde a replicação começa, enquanto o óleo genético, replicador, é uma sequência herdável necessária para a iniciação da replicação, como revelado por mutações cis atuantes. Em genomas simples, esses dois locais são coincidentes. Como visto na imagem, as origens de replicação compartilham uma estrutura comum, consistindo em um elemento de reconhecimento de origem, um elemento de desenrolamento de DNA e um ou mais locais de ligação para fatores de transcrições específicas. Na levedura brotante, as replicadoras são identificadas como sequências de DNA, que servem como origens tanto nos cromossomos quanto em plasmídeos nos quais são clonados. Eles são chamados de sequências de replicação autônoma, porque permitem que esses plasmídeos se replicam em células de levedura. Em genomas complexos, a tecnologia recentemente desenvolvida permitiu o mapeamento das origens de replicação de DNA em sequências de cópia única, em cromossomos de metazoários. Esses estudos mostraram que em metazoários, assim como em sistemas de genoma simples, a replicação do DNA também começa em locais específicos, sugerindo a conservação da iniciação específica do local de replicação em todos os organismos. Replicação de DNA eucariótico. As origens de replicação de DNA eucariótico possuem elementos essenciais que garantem a iniciação eficiente da replicação, e nelas a gente inclui 1. Elemento de desenrolamento de DNA. É uma região que se desenrola facilmente, permitindo que as fitas de DNA se separem. Essa separação é essencial para a replicação possa começar. 2. Elemento de reconhecimento de origem. Este é o local onde proteínas iniciadoras, como a proteína Ku, se ligam. Essas proteínas são fundamentais para identificar e iniciar o processo de replicação. 3. Sequência rica em AT. Regiões com alta proporção de adenina e timina têm menos ligações de hidrogênio, o que as torna mais fáceis de desenrolar. Isso ajuda na abertura das fitas de DNA. 4. Sequência de repetição invertida. Essas sequências podem dobrar-se em formas chamadas de cruciformes. Proteínas específicas se ligam a essas estruturas para ajudar na estabilização e no início da replicação. 5. Componentes auxiliares. Esses são locais adicionais onde fatores de transcrições podem se ligar. Esses fatores influenciam a iniciação da replicação ao interagir com as proteínas de ligação à origem e outras proteínas envolvidas no processo. A combinação desses elementos assegura que a replicação do DNA ocorra de maneira controlada e eficiente. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre a replicação do DNA do artigo 7. Espero que tenha gostado e obrigada pela atenção.